Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo de Almeida, eu sou doutor em microbiologia pela USP e por conta da pandemia de coronavírus, eu resolvi gravar um vídeo para mostrar para vocês dois cenários. Um do ponto de vista dos humanos, como que a gente está detectando e reportando esses casos, e um outro do ponto de vista dos vírus, para a gente ver que deve ter muito mais casos acontecendo de infecção por coronavírus do que a gente está conseguindo detectar. Vamos começar do ponto de vista dos humanos, e para isso eu vou utilizar o Health Map. Ele é bem atualizado, ele está atualizado para o dia de hoje da gravação do vídeo, que é dia 17 de março, e até o momento 194.501 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus. O interessante desse mapa é que ele vai mostrar para a gente desde o começo da infecção, de uma forma animada. Então ele vai dia a dia pontuando os casos que foram confirmados de pessoas infectadas pelo corona. Eu vou deixar aqui para rolando para vocês verem, comentando algumas coisas bem rápido, tá? Ele vai começar ali então em Wuhan, na China, meados de janeiro, já está se espalhando pelo Japão, casos confirmados já aqui nos Estados Unidos, Europa, França, na Itália em breve. No final aqui de fevereiro, a gente vai ver que no Brasil vai ter o primeiro caso, se não me engano foi dia 25 de fevereiro. Lá na China, milhões de casos já confirmados, já estava uma loucura ali no final de fevereiro. Na Itália começou e é o que a gente está observando lá que está acontecendo agora. Apareceu lá no Brasil e olha aqui os Estados Unidos como que eles estão atualmente ou como que está lá a situação agora. Aí ele chegou até o dia 16, então ontem, e é isso aqui a situação que a gente tem. Utilizem esse mapa, eu vou deixar o link para esse mapa na descrição do vídeo, mas vão com calma, observem regiões específicas que vocês queiram, ele pode dar um zoom, pode ficar muito mais amplo em alguma região que vocês queiram ver, e se atentem para o fato aqui das datas. Acompanhe quando foi o primeiro caso reportado e quando começou a ter muitos casos reportados. Qual que é o intervalo de tempo disso? Que vocês vão poder ter uma noção de quanto que a gente vai... uma previsão do que pode estar acontecendo no Brasil ou quando vai estourar o número de casos aqui, que deve ser em breve. Então, esse aqui foi do ponto de vista dos humanos. Esse daqui foi do ponto de vista dos humanos. E como que a gente vai fazer para ver do ponto de vista dos vírus? Para isso, eu vou utilizar um joguinho chamado Plague Inc. É um jogo relativamente famoso e fica cada vez mais famoso quando a gente enfrenta uma epidemia ou uma pandemia, como que é o que está acontecendo hoje. Eu não vou entrar em muitos detalhes do jogo agora, é só para mostrar alguns cenários que eu queria comentar com vocês do ponto de vista dos vírus. Isso aqui é um jogo, vamos lembrar bem. Então, nada de teoria da conspiração que alguém criou o vírus e está disseminando ele para que favoreçam tal país, tal. Nada disso. Os próprios criadores do jogo falam sobre isso, que é só um jogo, que é para você não levar isso aqui a sério, mas que pode ser utilizado, como eu vou utilizar aqui, para fins educativos. Nada de alarmismo, nada de ficar em pânico por causa desse jogo. Tem muitos vídeos circulando na internet utilizando o jogo para fazer isso. E o que ele dá aqui para a gente no começo é a dificuldade que a gente pode escolher. O normal é como se tivesse uma vida normal. Então, as pessoas, aqui do ponto de vista das pessoas, 67,3% delas lavam as mãos. Os médicos trabalham 3 dias por semana e pessoas doentes são ignoradas. Ignoradas no sentido, eu estou com tosse, estou com febre, vou ao médico, vou ao pronto-socorro, o médico me receita algum tipo de medicamento e me manda para casa. Que não acontece hoje, se você chegar com sintomas do coronavírus, que a gente vai ver logo em breve quais são. Hoje você é retirado para quarentena, eventualmente você faz um teste para ver se está com coronavírus. Então, esse daqui, o cenário que a gente vai ver, é como se ainda a pandemia não tivesse se estabelecido, do ponto de vista do vírus. Tá? A primeira coisa que a gente já observa aqui no jogo é que o nome que ele sugere já está errado, porque Covid-19 é o nome da doença. Então, é Coronavirus Disease. Disease é doença em inglês. Então, para mudar, a gente tem que dar o nome do vírus aqui no jogo. Então, é o SARS Coronavírus 2. Já teve outra epidemia de corona, teve o mesmo nome de SARS, então esse aqui é o SARS-CoV-2. Começando o jogo, esse é o cenário. Então, a gente está começando como se tudo tivesse normal, não tivesse ocorrendo uma pandemia de nenhum vírus no mundo. O jogo começa exatamente na época do Ano Novo Chinês, então todo mundo quer ficar em casa, alto movimento de pessoas transitando
por avião, por navio, por ferrovias, por rodovias. E um vírus começa a se espalhar em Wuhan. Lá na China, começamos então o vírus a disseminar e uma pessoa contaminada apenas. Isso daqui a gente vai ver ao longo do tempo que vai escalonar muito rápido. E a vida segue, a vida continua aqui tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, que foi realmente como que estava acontecendo no início da epidemia. Né? Outra ferramenta interessante do jogo, eu vou pausar aqui rapidinho, é que ele mostra também como que é feita a transmissão desse vírus, que a gente está controlando aqui, que a gente está observando, e quais que são os sintomas que ele causa nas pessoas infectadas. A transmissão é aquele clássico que a gente já está cansado de ouvir, mas nunca é demais falar, que é contato físico com outras pessoas. Então, aqui o problema não é que ele entra pela sua mão, é que você, com a mão contaminada, de alguma outra pessoa que já estava contaminada, acaba coçando os olhos, acaba colocando a mão no nariz, na boca, e é isso que faz com que você se infecte com o vírus. Não é porque ele entra nas suas mãos. O outro mecanismo de transmissão é pela saliva, então pessoas que tossem, pessoas que espirram, acabam liberando isso para o ar, e o vírus acaba nessas partículas infectando pessoas que estão próximas ali de você, tá? Ou de quem estiver infectado com o vírus. E os sintomas são aqueles sintomas que a gente observa em pessoas que estão infectadas pelo corona. Então, tosse, espirros, suor por conta da febre, pneumonia nos casos mais graves. Esses dois aqui que estão amarelo, eu não vou utilizar no jogo, porque é dor de cabeça e dor nas juntas. Isso pode causar confusão e não é confirmado que esse tipo de sintoma ocorre no corona. A gente está vivendo uma epidemia também de dengue, então é bom não confundir esses sintomas aqui. Vamos ficar com os clássicos que estão sendo disseminados, que são esses aqui que eu acabei de falar. Voltando para o jogo, a gente pode acelerar o tempo do jogo também. Isso é legal, porque daí a gente não precisa esperar tanto, o vídeo não vai ficar tão longo. Outra ferramenta importante que eu quero mostrar do jogo é que ele também consegue ver qual que é o panorama mundial do que está acontecendo em relação ao nosso vírus. Até o momento, o coronavírus 2 não foi notado. Estradas estão abertas, portos estão abertos, aeroportos também estão abertos, vida normal. E uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui nesse vídeo é que não é porque a gente começou a detectar o vírus que ele começou a se espalhar. Ele já estava se espalhando, se disseminando muito antes de quando a gente começou a detectar. Eu não vou entrar agora nesse momento na história de como foi que a gente conseguiu detectar, mas tenha em mente isso. O vírus está se espalhando, mesmo sem casos aparentes dele. Beleza? Ali de 1 que a gente começou, já estamos em 26. Por enquanto, está naquela. São poucas pessoas que estão sendo infectadas pelo vírus. E vida segue, todo mundo viajando para lá e para cá. Eu vou ativar, só antes da gente continuar, os sintomas e a transmissão do vírus. Ele começa o jogo sem essas opções aqui ativadas. A gente tem que ir ativando ao longo do jogo. De novo, não vou entrar no detalhe científico disso aqui, não é assim que funciona na vida real, mas é só para fins didáticos que eu vou pular essa parte. Então, eu só vou colocar aqui as características do vírus, de transmissão e sintomas. A gente ainda não tem ponto suficiente, mas em breve teremos, para ele se disseminar mais fácil, para ele ser transmitido mais fácil e a gente acelerar um pouco o vídeo aqui. Olha, já está com centenas de pessoas contaminadas. Então, se a gente clicar aqui na China, a gente já vê que tem 212 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. E ele ainda não foi detectado, não apareceu nenhum alerta que os humanos detectaram o vírus. Eu acho que agora a gente já consegue colocar as outras características do vírus. Colocar aqui na transmissão pelo ar. Aqui, faltava esse aqui de aperto de mão, de contato humano, né? Beleza, o sintoma, vamos colocar aqui a tosse, ainda não dá. Ele vai juntando pontos para você conseguir desbloquear essas características do vírus. Ó, milhares, já estamos lá com milhares, 7.000 pessoas, e agora vejam isso daqui. Eu vou colocar o jogo numa velocidade média, e a gente consegue acompanhar que vai de milhares e milhares mesmo, vale? Então de 12.000, 14.000, 18.000, isso muito rápido. Okay?
O que eu quero mostrar para vocês também é que ele é capaz de infectar alguém que está viajando em navio ou em avião. Olha, ele acabou de passar, provavelmente por terra, aqui para o Cazaquistão. Então a gente já tem uma pessoa que está contaminada, infectada, na verdade, com o vírus aqui. Desandou de vez, né? Já a gente consegue ver que são agora os milhões de casos rapidamente crescendo. Lembrando que a China tem uma população de 7 bilhões de pessoas. Ele já veio aqui agora para a Coreia. A Coreia, eu não queria entrar muito em detalhe da Coreia, mas olha, se a gente passar para o outro mapa, a gente consegue ver a situação das duas Coreias, da do Norte e da do Sul. Vamos lá para o mapa, só para mostrar isso rapidinho. Então eu vou voltar aqui naquele mapa que são casos detectados e reportados de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Se a gente dá um zoom aqui nas Coreias, o que a gente vai ter é o seguinte. Na Coreia do Sul, eu vou contar a história da Coreia do Sul num outro vídeo, mas pode ver que eles reportaram diversos casos, estão fazendo muito teste, estão servindo de exemplo para o mundo do que deve ser feito numa pandemia. E na Coreia do Norte, a gente tem 0 casos. 0 casos reportados por humanos. Que fique muito claro isso, tá? Esse é um problema muito provável de comunicação. A gente não tem informação da Coreia do Norte, ou eles não estão reportando, mas é muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil que não tenham pessoas que não estejam contaminadas pelo coronavírus por lá. Olha onde que eles estão. Eles estão aqui no meio de um país que tem muitos casos, perto de onde começou a transmissão, que é perto de Wuhan, relativamente perto. E os países em volta daqui, todos têm casos reportados. Isso aconteceu também um pouco no Irã, no começo da epidemia, por lá, que não estavam sendo reportados todos os casos, mas isso fica para um outro vídeo. Mas vejam só que isso aqui são humanos reportando. O vírus não escolhe muito partido, não escolhe regime político, não escolhe nada. Para ele, pessoas são pessoas. Voltamos para o vírus. Vamos voltar lá para o joguinho. Acho que agora a gente já consegue fazer com que o vírus tenha todas as características que a gente quer utilizar no jogo. Então aqui, Swarm. Faltando só a pneumonia. Olha como está agora. 34 milhões de pessoas. Ai, pegou. Vocês viram aqui? O avião? Ele fez até o rastro aqui, ó. Acho que se vocês voltarem o vídeo, vocês vão conseguir ver. Ele saiu aqui do aeroporto na China e foi até a Indonésia. E agora a gente já viu que aqui está contaminado. Está infectado. Na Rússia começou também. Agora já está chegando a 100 milhões, 160, 70, 180, 200 milhões, mais avião continua passando e não foi notado ainda. Isso aqui é uma característica dentro do jogo que é uma das características para você ganhar o jogo. É você se transmitir do modo que os humanos não percebam. E o coronavírus fez isso muito bem, infelizmente. Olha aqui, ó, o barquinho, o navio, saiu ali da China. Vamos para onde ele vai. Foi longe esse. Foi lá para a América Central. O outro saiu daqui. Vou esperar só até chegar em um bem específico para mostrar um caso que aconteceu real, de navio levando passageiros. Aqui foi um avião, vamos ver se acontece um navio. Infectou o Japão. Aqui já praticamente a população inteira da China já foi contaminada, 1 bilhão 413. Vocês viram aqui que saiu um barquinho, né? Saiu daqui de Hong Kong, foi até o Japão. Por mais que seja só uma simulação, a gente teve um caso real disso. Eu vou voltar lá agora para o mapa para mostrar para vocês uma outra história. E uma das histórias que eu queria contar para vocês nesse primeiro vídeo é exatamente essa, de navio levando pessoas que estavam infectadas pelo coronavírus até outros países.
Esse outro link que eu também vou deixar disponível ali na descrição do vídeo, ele é um dos que estão mais atualizados, quase em tempo real, de casos de coronavírus reportados no mundo. Então aqui a gente tem China, tem Itália, Espanha, Coreia do Sul, França, tem Brasil também. Mas nesse primeiro vídeo que eu queria chamar a atenção, não é um país, é o Diamond Princess. Diamond Princess, se vocês lembram bem, era um navio de cruzeiro que ele saiu, ele fez exatamente aquele caminho que a gente viu no joguinho. Primeiro ele tinha saído do Japão, ali de Yokohama. Então aqui no mapinha a gente consegue ver. Ele saiu aqui de Yokohama, foi até Hong Kong, um pouquinho mais aqui para baixo, e voltou para o Japão. Nesse caminho tinha um senhor que pegou, o senhor tinha 80 anos, se eu não me engano. Aqui no Japão ele saiu, ele já estava infectado pelo coronavírus. Ele fez esse caminho aqui do Japão até Hong Kong, e quando ele desceu aqui em Hong Kong, 6 dias depois, foi confirmado que ele estava com coronavírus e o navio já estava voltando para Yokohama. Nesse trajeto, eles receberam a notícia que quando estavam já em mares japoneses, o navio ficou atracado ali, esperando com que mais casos fossem confirmados dentro do navio. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse mapa sobre o Diamond Princess, que acabou sendo um dos locais com maiores casos confirmados de pessoas com coronavírus. No total foi isso daqui, 696 pessoas. Então, todos os casos que a gente consegue ver aqui perto, que está roxinho, está vermelho, né, na verdade, é exatamente desse navio que ficou atracado em Yokohama. Então, vejam só, voltando lá para o jogo, voltando aqui para o joguinho, foi exatamente o que aconteceu, né? Então, o navio tinha saído ali do Japão, foi para Hong Kong, no meio do caminho o senhor já estava infectado com coronavírus, espalhou para as pessoas que estavam ali no navio, se eu não me engano são aproximadamente 1.300 pessoas e aquelas 696 que ficaram contaminadas. E ficou atracado o barquinho ali. Esse era o segundo ponto que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção nesse primeiro vídeo é para isso daqui. Isso aqui é do ponto de vista do vírus, então. Então, a gente é o vírus, a gente está observando a infecção, a pandemia, do ponto de vista do vírus. Então, tem muito mais casos de pessoas infectadas do que os humanos conseguiram detectar. E isso daqui provavelmente não é esse número de 1 bilhão de 413 bilhões de pessoas, mas saiu um estudo recente nessa revista, que é na Science, que é uma revista muito prestigiada no meio acadêmico, falando exatamente desses casos não documentados de infecção. E que esses casos podem ter facilitado a rápida disseminação do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. E olha só, eu vou só mostrar alguns números aqui do resumo, mas eles estimam, os autores, que são de uma universidade chinesa, eles estimam que 86% de todas as infecções foram não documentadas, podendo ser 82% ou chegar até 90%, até janeiro de 2020, isso daqui. E outro dado que eles trazem aqui interessante é esse daqui, Essas infecções não documentadas provavelmente foram a fonte de infecção de 79% dos casos documentados. Então imagine o seguinte, a gente documentou 100 casos, a gente reportou 100 casos, fez os testes diagnósticos, confirmou que 100 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus. 79 dessas 100 pessoas podem ter sido contaminadas por esses casos que não foram documentados. Olha o tamanho de pessoas, o número absurdo que deve ser isso. Eu não acredito que deva chegar no que a gente viu aqui no Plague a 1 bilhão, mas imagina só que 89%, eles preveem que 89% dos casos não foram detectados. E é isso que eu queria chamar aqui para o Brasil. Não é porque agora que a gente está detectando os casos aqui que o vírus já não estava aqui. Então, provavelmente tem muito mais pessoas do que a gente está conseguindo detectar e fazer diagnóstico do que a gente imagina. Em São Paulo, aqui então, a gente confirmou, registrou a primeira morte por coronavírus no Brasil, que era um homem de 62 anos de idade, já tinha algumas complicações, como diabetes, hipertensão, e também foi confirmado que a gente tinha 301 casos
de coronavírus confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. E aí, se vocês virem aqui no site do Worldometer, pode ver que ele está realmente atualizado. Olha, 301 casos, um caso de total de morte e um caso novo. Então, ele está sempre atualizando o mais rápido possível. Eu não encontrei algum outro site que atualize mais rápido do que esse, nem mesmo esse aqui do mapa está tão certo. Os números são um pouco diferentes, tá? Aqui está 194, nesse do Worldometer, não está muito diferente, não. 194, 501, 194, 735. Eu confio ainda um pouco mais nesse aqui, que ele é atualizado momento a momento. Esse outro do Health Map, ele é atualizado por dia. Então, provavelmente esse daqui está mais atualizado que aquele. E ele oferece fontes. Então, tem várias outras estatísticas aqui que é muito interessante de acompanhar. Total de casos, ele mostra também número de testes que já foram feitos em países, mas isso fica para um outro vídeo. Por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu pensei em fazer sempre nessa forma de utilizando alguma ferramenta, algum jogo, alguma outra sites que já tenham na internet, para a gente conseguir buscar informação de qualidade. A minha ideia é também mostrar um pouco do lado do vírus, que está saindo muita coisa na mídia, tratando como se fosse trivial, assim, se fosse muito fácil. Falar de RT-PCR, falar de teste para detecção do vírus, e talvez eu consiga contribuir nesse sentido. A minha ideia é fazer isso de uma forma que fique muito clara, como que é feito esse teste para detectar o vírus, o que é o vírus, a diferença de um vírus para uma bactéria, por que não funciona antibiótico para vírus. Então, são coisas mais básicas que eu acho que está faltando e, nesse momento, pode ser importante para as pessoas se acalmarem um pouco. Então, por enquanto é isso. Sigam as recomendações do Ministério da Saúde. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você puder trabalhar remoto, ótimo, perfeito. Sei que não é a vida de muita gente assim, muita gente precisa sair para trabalhar. Mas aí, se você sair, tome cuidado, lave as mãos, utilize álcool em gel. Essas recomendações do Ministério da Saúde são muito importantes. Por enquanto, então, eu fico por aqui. Vou deixar, de novo, todos os links ali na descrição. Comentem como vocês querem que a gente crie essa comunidade. Perguntas sobre o vírus, perguntas sobre a transmissão. Quero entender também um pouco mais como que é a demanda de vocês, como que vocês estão se informando por aí. Não se informe só pelo WhatsApp, por favor, muito menos pelo WhatsApp. Beleza? Muito obrigado por ficarem até aqui e até o próximo.